Konnichiwa, minasan. Aqui é o Rafael falando. Então, gente, sobre a questão do Shun virar mulher. Meu irmão já comentou sobre esse assunto, já está em alta já faz um tempo. Então, eu vou falar isso como animador. Para quem não sabe, eu também sou animador, no caso animador 2D. E entendo um pouco do lado interno da coisa. E, bom, eu vou dar meu parecer e explicar a situação como um todo. Em termos de roteiro, o cara tentou fazer um reboot, entre aspas, barra remake. O que irritou muita gente é a falta de palavra. Porque foi prometido um remake, ou seja, recriar a história do zero, lógico, mudando alguns aspectos que era necessário para a era atual, que nem fizeram com She-Ra, Carmen Sandiego, Popeye, diga-se de passagem, foi um péssimo, foi muito ruim do Popeye, mas enfim, ok, tá pra época. Mas existia mais de 1001 formas para poder melhorar refazer o Cavaleiro do Zodíaco sem ser transformar necessariamente o Shun em mulher, tá? Porque qual a grande bosta que teve aí? Que é o que muita gente falou, como a Gabi e do Gabi Xavier falou, o Sérgio Barros do Katsu X, o garoto do Você Sempre Quis, Sempre Quis Saber, enfim. Em geral, a grande bosta que teve aí muita coisa foi jogada de uma hora para outra que nem em pinto no meio do lixo. Vamos falar dessa maneira. Eu assisti o trailer, a Netflix arriscou muito e todo mundo sabe que a Netflix já tem esse... Infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, não é a primeira vez que a Netflix caga com um anime. Que já virão clássicos. Como, por exemplo, o Death Note, que não é tão velho quanto o Cavaleiro do Zodíaco. O Cavaleiro do Zodíaco já é uma herança de gerações. De 3 gerações, pelo menos. Pois era desde os anos 80. Sim, foi uma falta de consideração total da parte do diretor. Tanto é que foi isso que fez ele pular fora do Twitter. Por quê? Não aguentou a porrada que tomou de todo mundo. A Toei avisou pra ele, Masami Kurumada avisou pra ele, todo mundo avisou pra ele. Não fazer merda. Não colocar o Shun como mulher. Por quê? O argumento que ele colocou foi um argumento raso. Isso não tem como defender. Infelizmente, como a minha namorada falaria, o cara foi um baita de um babaca machista. Porque o que acontece? O Shun, ele é um símbolo. Vamos colocar as personalidades principais dos protagonistas. Como todo mundo sabe, Cavaleiro do Zodíaco não é só uma questão de porrada e pronto, acabou. Não. É representação de cada personalidade de um tipo de homem que existe na sociedade. Desde lá de trás, não é de agora. Seiya, o aventureiro bobão, encrenqueiro, valentão, que gosta de se meter em birra, gosta de se meter em confusão e assim por diante. O Shiryu, o cara era calmo, estudioso, paciente, amigo, leal. O Yoga, ele representa mais aquele lado dos garotos que são apegados à mãe, apegados à família, não conseguem desatar a relação de mãe e filho. Tanto é que quando ele conhece o Camus, acaba adotando o Camus como se fosse um pai para ele. No caso do Ikki, o Ikki, ele é o lobo solitário do grupo, o guerreiro valente, solitário, que viveu brigando com todo mundo, nunca teve paz, e a única pessoa, são pouquíssimas pessoas que ele considera alguma coisa importante para ele. No caso do Shun, que é seu irmão caçula. E o Shun, ele é o estereótipo mais incomum de se ver em animes, que é o cara sensível, gentil, é um homem, gosta de, vamos falar na palavra chula, de peito e bunda, desculpa a expressão. Tanto é que a crush dele é uma garota, no caso a Juni, é isso. Então, não é... Infelizmente, o cara errou feio pra caralho. Ele tinha 2 opções. Na qual iria favorecer pra ele, e talvez não iria pesar tanto assim pros fãs, e com um argumento mais calculista.
Por exemplo, ele poderia muito bem ter adicionado a China à história como membro da parte, como membro integrante da parte principal, que ela é um pouquinho mais velha que o Seiya. Que o Seiya é a C e a Marin. Ela é um pouquinho mais velha que o Seiya em sentido de idade. Ela tem, se não me engano, o Seiya tem 12 anos e a Marin tem... A Marin não, a China tem 16. Se não me engano, de 15 para 16 anos. Ou seja, ela é 4 anos mais velha que o Seiya. Mas isso não impediria ela de querer ter um relacionamento amoroso com ele. Tanto é que foi isso que aconteceu. Isso é fato, gente. Tá canônico, não tem como negar. E a China, ela tem a constelação de Serpentário. Ou seja, ela é a Amazônia de Ufiuco. A parte de cima da constelação de Serpentário, como muita gente sabe, Serpentário foi, originalmente falando, dividido em 2 signos. A serpente e o Ufiuco. O Ufiuco é o especialista em cobras e a serpente a cauda da serpente. E quando se juntam, formam a constelação de Serpentário lá na formação da cadeia solar, da roda zodiacal. Enfim, o Serpentário ele vai aparecer na trama oficial, ele é oficial, é canônico. Então, poderiam encaixar com o universo de Next Dimension um ponto que o Masami Kurumada na época não explorou, já que é uma personagem de natureza forte, é uma cavaleira de prata, teve um passado com Seiya, que é um protagonista, e ela também tem uma personalidade que é muito marcante. No caso, ela muitas e muitas vezes tentou matar o Seiya no começo da relação, mas no final acabou assumindo o papel dela, o gosto dela pelo Seiya, e você sabe o que acontece, né? Enfim, poderia muito bem ser introduzida melhor na história, tipo, adiantar um pouco essa fase de ela acabar assumindo os sentimentos dela reais pelo Seiya, porque ela meio que acaba percebendo e admitindo mais cedo o seu lado emocional pelo Seiya. E aí poderia introduzir ela na Batalha das 12 Casas, dela enfrentando o Shura, junto com o Shiryu, ou vamos ser um pouco mais abrangentes, ou talvez até um pouco mais ousados. Por exemplo, ela ficar desesperada com a Afrodite porque, ai não, o Seiya foi pego pela armadilha de rosas. Como todo mundo sabe, na Batalha das 12 Casas, a Afrodite deixa uma encomenda de rosas para o Seiya pegar, para variar. E dá pra poder introduzir com a China, tipo, louca, ela já assumindo seus sentimentos pelo Seiya, é impedida pelo Afrodite, o Afrodite dá um cacete nela e faz o Shun ter que lidar com ele, tanto é por conta dos seus pendências pessoais, que todo mundo sabe que o Shun ele se mostrou mais homem do que qualquer outro em muitos aspectos, até que deu muitas lições de moral, porque todo mundo, tanto é que é canônico no mangá, existe essa fala. Não importa se você é homem ou mulher, o que importa é que você tenha que ter caráter. Basicamente essa frase que o Shun passou. Ou seja, o Shun não é covarde, ele não é afeminado, ele não é gay, como muita gente fala. É um baita preconceito machista, infelizmente. Há muita gente hipócrita que fala que o Shun é viadinho. Não vai mudar o fato dele ser mulher. Tá. Não é esse o fator problema que a gente tá relevando aqui. A questão é o que ele significa. O estereótipo desse personagem, a psique desse personagem vale. Vale para pessoas que são sensíveis, que têm noção do que está acontecendo, são sensíveis aos sentimentos dos outros, se importam com o bem-estar do outro, sem se importar consigo mesmos, que são altruístas, pessoas de natureza altruísta. E ele é bonito. Tanto é que a maioria das garotas adoram o Shun. Mas não pelo fato dele ser sensível, mas pelo fato dele ser bonito. Filhão, desculpa. Que é o quê? E uma outra solução que eu poderia fazer iria causar polêmica, mas talvez não ia ser tão tensa quanto a do Shun. Porque pelo menos não ia ter uma motivação mais rasa. Por exemplo, se o Yoga tivesse virado mulher. Se em vez do Shun, o Yoga, sabe por quê? A relação do Yoga com a mãe dele é um complexo de Édipo. Que é o filho querer ter relações com a mãe. Além de mãe e filho. Isso no conceito bem basicão da coisa.
mas é muito mais complexo isso. Mas enfim, ok. A questão aqui é, se o Yoga tivesse virado mulher, a relação ia ser de mãe e filha muito apegada à mãe, que se importava demais com a sua família, que se importava demais com sua mãe, pegou um puta ódio do Sr. Kido, o nosso velhinho, pra variar, se tornando uma moça fria, por conta do trauma que ela teve da perda da mãe, e a relação que ela tem com o Camus não seria só uma relação de amor de mestre e aluno, mas sim uma relação mais profunda. Tanto é que é comum de acontecer de garotas novinhas se apaixonar por gente mais velha do que elas. Esse é comum, acontece. É uma possibilidade que acontece e é normal. Porque na fase da idade que ela está, dos 13, 14 anos, que é mais ou menos a idade do yoga, é uma fase que os hormônios estão começando a sair da flor da pele. Então é normal de acontecer dessas crianças nessa idade começam a se interessar por romance. E no caso de uma menina, não é estranhar dela querer relações amorosas com o seu professor, apesar que o seu professor, como Camus, como todo mundo sabe, não é focado muito nesse ponto, né? Enfim, a gente não sabe o histórico passado emocional do Camus nesse sentido. Os dois se parecem. Os dois são parecidos. Tanto o Camus como o Yoga são parecidos em personalidade. São explosivos, são temperamentais nos sentimentos, no lado emocional da coisa. E o Yoga se tornando menina, se tornando uma garota, já que ele queria tanto assim colocar um dos protagonistas como uma personagem feminina, poderia ter sido muito bem Yoga, que ia casar muito mais natural, ia ser uma situação muito mais natural, ia ser mais fácil de explicar, em vez dessa história do então, eu queria transformar o Shun, eu precisava de uma menina devido à coisa da era atual, que é necessário um membro integrante do grupo feminino. No grupo, uma menina feminina. Quer dizer, uma garota feminina. Foi um argumento raso, foi um argumento machista, foi um argumento, se bobear, até feminista, dependendo do ponto de vista, especialmente das feministas de terceira geração, que adoram fazer esses alvoroços de merda. Desculpa a expressão, mas eu tô falando mais por sinceridade que eu acho. Enfim, ele não agradou ninguém, nem troianos, nem gregos. Tomou na cabeça, simples assim. E a coisa aqui é o seguinte, a gente está lidando com um público-alvo. Você está lidando com o grande problema, que foi o que a Gabi falou, que é o que o resto do Você Sempre Quis Saber falou, o Hypermito já falou, todo mundo que trabalha com Cavaleiro já falou. Você tem que tomar cuidado, porque você não está mexendo só com o público-alvo. Ok, alterar o design dos personagens para deixar eles mais infantilizados, de acordo com a idade deles real, para mim, no meu ponto de vista, como quem trabalha no ramo, quem entende o ramo, não é um problema. Na verdade, foi até um acerto. Mas pecou feio. Gostando ou não, foi muito infeliz da parte do cara. Não foi legal a ideia. Eu vou assistir? Vou. Todo mundo fala que não é bom assistir essa droga, porque vai ficar que é uma bosta, não sei o que, patati patatal. Dane-se. Tá legal? Dane-se. Assista primeiro e a gente aí discute se é bom ou não é. Com relação a animação e design, o design, ok, tá legal, não é um problema. Agora, o fator animação, aí que mora o pepino da situação. Porque não é a animação em si que tá zoada, mas sim, além do acting time, de alguns movimentos especificamente falando, alguns aspectos estão um pouquinho esquisitos, mas eu diria que tem um pouco de problema de render, tem um pouco de problema de qualidade da forma como foi colocada a câmera, da forma como foi colocada as coisas. Mas enfim, gente, vamos esperar para ver o que acontece, tá legal? Então, mata né, bye bye!